A experiência interior. Notas sobre a contemplação. Por Thomas Merton. Organização e introdução William Shannon. Tradução Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Editora Martins Fontes. Terceiro capítulo. A sociedade e o eu interior. Até agora, muitos dos textos que citamos acerca do eu interior podem dar a falsa impressão de que essa identidade interior espiritual seja recuperada simplesmente por meio do isolamento e da introversão. Isso está muito longe da verdade. O eu interior não é simplesmente o que resta depois de nos afastarmos da realidade exterior. Ele não é um mero vazio ou inconsciência. Justamente ao contrário, se imaginamos que o eu mais profundo é pura e simplesmente algo em nós completamente privado de contato com o mundo dos objetos exteriores, condenamo-nos imediatamente ao fracasso na busca pelo desenvolvimento de uma consciência espiritual. Na verdade, embora uma certa introversão e um certo desapego sejam elementos necessários ao restabelecimento das condições apropriadas para o despertar do que é mais interno em nós, o eu espiritual evidentemente se encontra em uma relação bem clara com o mundo dos objetos. E está ainda mais relacionado ao mundo dos outros sujeitos pessoais. Para que possamos despertar o eu interior, devemos tentar aprender o quão inteiramente novo é esse relacionamento e como ele nos dá uma visão completamente diferente das coisas. Em vez de enxergar o mundo exterior em sua multiplicidade, fragmentação e fascinante complexidade, em vez de ver os objetos como coisas a serem manipuladas para a obtenção de prazer ou lucro, em vez de colocar-se diante dos objetos em uma atitude de desejo, desafio, suspeita, cobiça ou temor, o eu interior vê o mundo de um ponto de vista mais profundo e espiritual. Na linguagem do Zen, ele vê as coisas sem afirmação ou negação, isto é, de um ponto de vista privilegiado, que é intuitivo e concreto, no qual não há necessidade de manipular ou distorcer a realidade por meio de preconceitos e juízos parciais. Simplesmente vê o que vê, e não se esconde por trás de preconceitos conceituais e distorções verbalistas. Por exemplo, a diferença entre a visão que tem uma criança ao ver a árvore, visão sumamente simples e nova, incontaminada por preconceitos, e a visão que tem da árvore o madeireiro, visão inteiramente condicionada pela motivação do lucro e por considerações de negócios. O madeireiro pode certamente perceber que a árvore é bela, mas essa será uma consideração puramente platônica e passageira quando comparada à sua consciência habitual de que a árvore pode ser reduzida a uma certa quantidade de metros de tábua, a qual, por sua vez, pode ser vendida a seja quanto for por metro. Nesse último caso, algo é claramente afirmado. Algo que acrescenta uma noção à visão que se tem de uma árvore ou de uma floresta e que a modifica. Um dos padres da Igreja Oriental, Filoxeno de Mabu, tem uma visão original e especialmente sutil do pecado original como perversão da fé, na qual uma falsa crença se sobrepõe à simples e imaculada visão da verdade, de modo que o conhecimento direto é distorcido por uma falsa afirmação ou negação. É curioso notar que os que mais se afastam da fé são justamente aqueles que interpõem entre si mesmos e a realidade
uma tela de crenças baseadas em ilusões de interesse próprio e apegos passionais. O fato de essas crenças parecerem funcionar num sentido pragmático é uma ilusão ainda mais fatal. Qual é, de fato, o fruto desse funcionar? Em geral, é a perversão dos objetos manipulados pelo homem exterior e a perversão ainda pior do próprio homem. Tais crenças são provenientes da alienação interior do homem e a aumentam. Em todo caso, a ideia de Filoxeno apresenta uma notável semelhança com as bases epistemológicas do Zen budismo, o qual procura, acima de tudo, dissipar as nuvens de autoengano que projetamos sobre a realidade exterior quando nos dedicamos a pensar nela. O Zen procura a visão direta e imediata, na qual a experiência da dualidade do sujeito e objeto é destruída. E por isso mesmo que se recusa terminantemente a dar uma resposta clara, abstrata ou dogmática para qualquer pergunta religiosa ou filosófica. Segue aqui um típico exemplo de pergunta e resposta do Zen, em que os mestres deliberadamente frustram todas as tentativas de seus discípulos de introduzir uma doutrina abstrata entre a mente e o isto que está diante de seus narizes. Abre aspas. Alguém perguntou a Yaku-san, que estava sentado em meditação: "O que você está fazendo aí?" Ele respondeu: "Eu não estou fazendo nada." "Se é assim, você está no ócio." Estar no ócio é fazer alguma coisa. "Você diz que não está fazendo nada, mas o que é esse nada que você não está fazendo?" "Nem mesmo os antigos sábios o sabem," respondeu Yaku-san. Fecha aspas. E quando os discípulos perguntavam aos mestres do Zen qual o significado do Zen, na expectativa de uma exposição doutrinal, recebiam como resposta: "Como é que eu vou saber?" Ou: "Pergunte para aquele poste ali." Ou ainda: "O Zen é aquele cipreste no jardim da frente." É evidente que o homem exterior tende a ver as coisas de um ponto de vista econômico, técnico ou hedonista, o qual, a despeito de todas as suas vantagens pragmáticas, certamente separa aquele que vê do contato direto com a realidade vista. Essa hipertrofia da relação entre sujeito e objeto, causada por interesses materiais ou especulações técnicas, é um dos principais obstáculos para a contemplação, com exceção desses casos raros e notáveis, como os das pesquisas de um Einstein ou de um Heisenberg, coroadas e integradas em uma visão sintética e intuitiva. A visão de Einstein do universo é uma das mais notáveis realizações contemplativas de nosso século, mas em um sentido estreito e limitado da palavra contemplação. Aqui, a visão foi evidentemente mais especulativa do que tecnológica. E, no entanto, a bomba atômica deve sua origem, ao menos em parte, a esses contemplativos. Não devemos imaginar que a visão interior seja alcançada puramente como resultado da autoafirmação individual, contraposta à consciência de si como membro de um grupo ou da humanidade. Essa distinção também é uma questão de perspectiva. Não se descobre o eu interior por meio de uma reflexão de mero fato de que eu não sou nenhum dos outros.
Sem dúvida, isso pode fazer parte do caminho, mas não é mesmo parte essencial da consciência espiritual. Muito ao contrário, é seguro dizer que ninguém pode chegar a uma genuína autorrealização interior sem primeiro estar consciente de si como membro de um grupo, como um eu que está diante de um tu que contempla e preenche seu próprio ser. Em outras palavras, o eu interior vê o outro não como uma limitação a si, mas como seu complemento, seu outro eu. E, em certo sentido, está mesmo identificado com o outro, de modo que os dois são um. Essa unidade no amor é uma das operações mais características do eu interior, o que significa que, paradoxalmente, o eu interior não está só e isolado, mas unido a todos simultaneamente em um plano superior, o qual é, de fato, o plano da solidão espiritual. Aqui também o plano da afirmação e negação é transcendido pela consciência espiritual que é a obra do amor. Isso é ainda um dos traços mais característicos da consciência contemplativa cristã. O cristão não está simplesmente só com o só, no sentido neoplatônico, mas é um com todos os seus irmãos em Cristo. Seu eu interior é inseparável de Cristo, sendo, portanto, de um modo misterioso e único, inseparável de todos os outros eus que vivem em Cristo, de tal forma que todos eles juntos formam uma só pessoa mística, que é Cristo. Abre aspas. A fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. Fecha aspas. João capítulo 17, versículo 21 a 23. Por essa razão, é claro que a realização espiritual do cristão não pode nunca ser uma simples afirmação individualista de sua própria personalidade isolada. O eu interior é certamente o santuário de nossa mais pessoal e individual solidão, mas, paradoxalmente, é precisamente o que é mais solitário e pessoal em nós que está unido ao tu diante do qual nos defrontamos. Não somos capazes de união profunda com o próximo, até que o eu interior esteja suficientemente desperto para encontrar o espírito mais interior do outro. Esse reconhecimento mútuo é o amor no Espírito e é certamente realizado pelo Espírito Santo. De acordo com São Paulo, o eu mais profundo de cada um de nós é nosso espírito, ou pneuma. Ou, em outras palavras, é o Espírito de Cristo e, portanto, o próprio Cristo habitando em nós. Para mim, viver é Cristo. E pelo reconhecimento de Cristo em nossos irmãos, nós nos tornamos um em Cristo, unidos pelo laço do Espírito. Segundo a misteriosa frase de Santo Agostinho,
nós então nos tornamos um Cristo amando a si mesmo. Santo Agostinho, na exegese do Salmo 41, citado acima, fala de despertar do eu interior e da percepção de que Deus se encontra acima desse eu. Também descobrimos, na mesma passagem, a afirmação de que Deus se encontra por meio e acima do eu espiritual dos fiéis unidos a Ele pela caridade. Se não quisermos nos desviar, todos os seguintes pontos devem ser cuidadosamente notados. Em primeiro lugar, Santo Agostinho nunca diz que Deus pode ser encontrado na comunidade em si mesma. Em segundo lugar, a coletividade em questão é algo mais que uma simples sociedade jurídica e exterior. Ela é, isso sim, o Cristo místico, um corpo ou organismo cuja vida é a caridade. E é pelo poder dessa caridade que se é elevado para cima e além do eu coletivo dos fiéis, a Deus, o qual habita neles e acima deles. Abre aspas. Quanto há de admirável nesse tabernáculo, a Igreja, o autodomínio e as virtudes dos servos de Deus. Admiro a presença dessas virtudes na alma. Mas ele vai além do tabernáculo, para a casa de Deus, isto é, de Deus habitando nos santos, para Deus em si mesmo. Quando chego à casa de Deus, fico paralisado de assombro. Lá, no santuário de Deus, na casa de Deus, está a fonte do entendimento. Foi ao passar pelo tabernáculo que o salmista descobriu a casa de Deus. Ao seguir os indícios de um certo deleite, de um certo prazer misterioso, interior e oculto, como se da casa de Deus soasse algum doce instrumento. E ao andar pelo tabernáculo, ouvindo um certo som interior, movido por sua doçura e guiado pelo som, retirando-se de todo o ruído da carne e do sangue, encontrou seu caminho para a casa de Deus. Fecha aspas. Aqui fica bem claro que a caridade, que é a vida e o despertar do eu interior, é de fato, em grande medida, despertada pela presença e influência espiritual de outros que também estão em Cristo. Santo Agostinho fala de reconhecer o eu interior de outros cristãos por meio das ações virtuosas que dão testemunho do Espírito que neles habita. Pode-se dizer que a edificação cristã é seu mútuo reconhecimento do espírito interior entre os indivíduos, um reconhecimento que é uma manifestação do mistério de Cristo. Em resumo, o despertar do eu interior é puramente uma obra do amor. E não pode haver amor onde não há um outro para se amar. Além disso, não se desperta o eu mais profundo ao amar a Deus somente, mas ao amar também os outros homens. Por fim, como no caso da consciência interior da contemplação descrita na passagem que acabamos de citar, o necessário movimento da transcendência deve vir e elevar o espírito acima da carne e do sangue.
Um amor que está acima da carne e do sangue não é algo pálido e desprovido de paixão. É um amor em que a paixão foi elevada e purificada pela ausência de egoísmo, de modo que se torne um amor que não mais siga as inspirações do mero instinto natural. Tal amor é guiado pelo Espírito de Cristo e almeja o bem do outro, mais do que o seu próprio e momentâneo interesse ou prazer. Além disso, vai além de toda a oposição entre benefício do outro e benefício próprio e repousa no amor pelo próprio amor, alcançando em Cristo a verdade. Não por ser esta desejável, mas por ser verdadeira e boa em si mesma. E isso é, ao mesmo tempo, nosso maior bem e o bem para os outros. E em tal amor, todos são um. Seria evidentemente fatal buscar um despertar interior e uma autorrealização pelo simples ato de se retirar. Embora um movimento de recolhimento seja necessário para alcançarmos a perspectiva que só a solidão pode abrir para nós, essa separação, no entanto, serve ao interesse de uma união na qual nossa solidão não é perdida, mas sim aperfeiçoada. Porque nesse nível mais elevado já não é possível para o amor ser manipulado ou sujeitado pela lisonja ou motivações vis. A solidão é necessária para a liberdade espiritual. Mas uma vez alcançada essa liberdade, ela deve ser posta a trabalhar a serviço de um amor no qual já não há sujeição nem escravidão. O simples retirar-se, sem o retorno à liberdade na ação, conduziria a uma inércia do espírito, semelhante à morte, na qual o eu interior não despertaria de modo algum. Num caso assim, não haveria em nós nem luz, nem voz, mas apenas o silêncio e as trevas do túmulo. Então essa recuperação paradoxal da unidade em nosso próprio eu interior e solitário, e para além dele. Em contraste com isso, está o falso recolhimento do eu exterior para suas próprias profundezas. Recolhimento que aprisiona em vez de libertar e torna impossível qualquer contato com o eu interior do próximo. Quando falo do eu exterior ter profundeza própria, talvez esteja abusando de minha metáfora e aplicando-a para além dos devidos limites. Gostaria de deixar claro, porém, que os recessos do inconsciente em que estão centrados os distúrbios neuróticos e psicóticos pertencem, em realidade, ao eu exterior do homem, pois o eu exterior não está limitado ao consciente. O conceito freudiano do superego como substituto infantil e introjetado para a consciência corresponde muito bem à minha ideia de um eu exterior e alienado. É algo ao mesmo tempo exterior e enterrado no inconsciente. Assim também o conceito freudiano de id, na medida em que representa um complexo automático de impulsos para o prazer ou para a destruição em resposta a estímulos externos. Creio que isso seja suficiente para explicar o falso místico e a pseudo-religiosidade. Esses dois últimos são manifestações de uma interiorização fingida, pela qual, em vez de mergulharmos nas profundezas de nossa verdadeira liberdade e espiritualidade, simplesmente nos recolhemos aos níveis subterrâneos mais obscuros do eu exterior, o qual permanece alienado e submetido aos poderes pertencentes à ordem exterior. A relação entre esse falso eu interior e a realidade exterior
é inteiramente determinada e pervertida por uma compulsividade forte e quase mágica. Em vez da liberdade e espontaneidade de um eu interior que é inteiramente despreocupado de si mesmo e avança ao encontro dos outros leve e confiante, sem parar para pensar em seu próprio interesse, temos aqui a pesada e obsessiva ilusão do paranoico que arroga ter uma percepção mágica dos outros e interpreta os potentosos sinais que vê na realidade exterior como confirmação de seus próprios temores, desejos e ambições desmedidas. A verdadeira caridade cristã é sufocada em uma tal atmosfera e a contemplação não tem lugar nela. Tudo fica pesado, opaco, escuro e distorcido pela obsessão, ainda que esta se pretenda detentora de ofuscantes luzes sobrenaturais. É um reino de apetites perigosos de comandar, de falsas visões e ameaças apocalípticas, de sensualidade espiritual e de um misticismo carregado de matizes velados de perversão sexual. Pelo simples fato de todos os homens buscarem instintivamente, de um modo ou de outro, o despertar de seu verdadeiro eu interior, todas as formas sociais válidas de religião procuram, de alguma maneira, propiciar uma situação tal em que cada membro do grupo de adoradores possa elevar-se acima do grupo e acima de si mesmo para encontrar a si e aos demais em um nível superior. Isso implica que todas as formas verdadeiramente sérias e espirituais de religião aspiram, ao menos implicitamente, a um despertar contemplativo do indivíduo e do grupo. Mas as formas de religião e adoração litúrgica que perderam o impulso inicial do fervor tendem a esquecer cada vez mais seu propósito contemplativo, passando a dar importância exclusiva aos ritos e às formas cerimoniais por si mesmos, ou pelo efeito que se espera que causem no ser adorado. A mais elevada forma de adoração religiosa encontra a si mesma e se realiza no despertar contemplativo e na paz espiritual transcendente, na união quase experiencial de seus membros com Deus, para além dos sentidos e do êxtase. A forma mais baixa de adoração, por sua vez, encontra a sua realização em um misterioso e mágico sentido de poder, produzido por ritos que dão ao adorador a chance momentânea de roubar uns poderes mágicos da divindade aplacada. Entre esses dois extremos, há uma ampla gama de êxtases, exaltações, autorrealização ética, retidão jurídica e intuição estética. De todas as maneiras, a religião, seja primitiva ou sofisticada, crua ou pura, ativa ou contemplativa, procura realizar o despertar interior, ou, ao menos, produzir um substituto aparentemente satisfatório para este. Do que foi dito, é evidente, porém, que são poucas as religiões que realmente chegam ao mais profundo da alma do fiel, e que mesmo as mais elevadas formas de religião não podem, sempre e invariavelmente, em suas formas litúrgicas e sociais, alcançar o eu mais interior de cada participante. O nível comum das religiões inferiores está situado em algum lugar do subconsciente coletivo dos adoradores, e talvez com demasiada frequência em um eu exterior coletivo. Isso é um fato que se pode certamente constatar nas pseudo-religiões totalitárias de Estado e classe. É esse um dos traços mais perigosos de nosso barbarismo moderno,
a invasão da sociedade por uma barbárie que vem de dentro da sociedade e de dentro do próprio homem. Ou melhor, a redução do homem na sociedade tecnológica a um nível de completa alienação, no qual pode ser levado livremente a uma espécie de êxtase político. Uma alienação em que pode ser conduzido pelo ódio, pelo medo e por cruas aspirações centradas em um líder, um slogan de propaganda ou um símbolo político. Que essa espécie de êxtase é, em alguma medida, satisfatória e produz uma espécie de catarse pseudo-espiritual ou, ao menos, certa liberação da tensão, é algo que, infelizmente, se verifica com bastante frequência. E é, ademais, o que o homem moderno está cada vez mais pronto a aceitar como um ersatz da genuína realização religiosa, da atividade moral e da própria contemplação. Torna-se cada vez mais comum que aquilo que todos os homens, que são imagens de Deus, compartilham, isto é, a aspiração inata da recuperação de seu eu mais interior, seja pervertido e satisfeito pela mera paródia do mistério religioso e pela evocação da sombra coletiva de um eu. O simples fato de a descoberta desse ersatz da interioridade ser inconsciente parece ser suficiente para tornar essa perversão aceitável. Além de parecer espontaneidade, há, acima de tudo, a falsa garantia de grandeza e infalibilidade, além da doce perda da responsabilidade de que gozamos quando nos abandonamos a um sentimento coletivo, independentemente de quão assassino ou vil esse possa ser em si mesmo. Isso corresponde de maneira bastante precisa ao que o Novo Testamento fala do Anticristo, o pseudo-Cristo, em que todas as identidades reais se perdem e tudo é escravizado a uma pálida e feroz imago que habita a coletividade enlouquecida. É importante manter clara a todo momento a distinção entre a verdadeira e a falsa religião, a verdadeira e a falsa interioridade, a santidade e a possessão, o amor e o frenesi, a contemplação e a magia. Em todos os casos, há sempre uma aspiração pelo despertar interior, e os mesmos meios, em si mesmos, bons ou neutros, podem ser usados para o bem e para o mal, para a sanidade e para a doença, para a liberdade e para a obsessão. O simbolismo ocupa um papel universal e constante em toda atividade religiosa orientada para o despertar interior. O próprio despertar é significado, ou o mito que o expressa é representado na arte, nos ritos, em gestos sagrados, na dança, na música. Canções hieráticas e preces envolvem o ato central do sacrifício, sendo este mesmo, com muita frequência, profundamente simbólico. As formas superiores de religião incorporam o despertar e a união com Deus em um mistério, no qual a representação ritual de um mito serve como iniciação à vida espiritual ou como consumação da união com Deus. Entretanto, só na mais elevada e mais espiritual adoração e ligação entre o rito exterior e o despertar interior é clara e definida.
Quando a religião perde seu fervor e se torna estereotipada, o adorador passa a viver em um nível em que a fé é muito fraca e diluída demais para conduzir a qualquer despertar interior. Em vez de apelar ao eu mais profundo, a religião que assim envelheceu se contenta em animar as emoções inconscientes do eu exterior. Nesse caso, já não há um verdadeiro despertar interior, e a segurança recebida na adoração ritual já não é espiritual, pessoal e livre. Os profetas do Antigo Testamento protestaram contra essa adoração mais ou menos exterior, que moviam os lábios, não o coração. E o próprio Cristo acusou disso os fariseus. Toda revivificação genuína do fervor religioso almeja, de um modo ou de outro, restaurar a orientação profundamente interior da atividade religiosa, buscando uma renovação e uma purificação da vida interior gerada pelos ritos simbólicos, mistérios e preces. É uma questão de livrar-se do formalismo mecânico e compulsivo e de acordar o fervor interior e espontâneo do coração. Em geral, o coração é usado como um símbolo mais ou menos adequado do eu interior, embora o Antigo Testamento se utilize de outros órgãos físicos com a mesma finalidade, como as vísceras e os rins, por exemplo. Infelizmente, esse uso de um símbolo corpóreo para localizar a fonte da espontaneidade religiosa não é garantia contra substitutos emocionais, sentimentais, eróticos, nem mesmo báquicos para o despertar do eu interior. Na medida em que a adoração degenera, há um crescente uso de agentes estimulantes para romper com as inibições geradas pela rotina, restaurando alguma vida e algum poder aos ritos simbólicos. Daí o uso de álcool e drogas para se obter uma libertação espiritual. Porém, o eu interior, assim libertado, não é necessariamente o eu, e sim, com muito mais frequência, a libido subconsciente que é normalmente mantida sob controle da consciência, pelo hábito, pela convenção, pelo tabu ou pelos temores mágicos. A libertação assim obtida é material, mais do que espiritual. E seu efeito é uma explosão de energia psíquica, que pode ser salutar ou nociva, dolorosa ou feliz, dependendo das circunstâncias. Aqui também devemos enfatizar a gradual e progressiva degeneração e brutalização de símbolos que perdem seu pico religioso. O estudo das religiões do México sugere um desenvolvimento que principia com uma adoração altamente espiritualizada e refinada, com possibilidades contemplativas de amplitude cósmica e sacrifícios dos frutos da terra. Essa adoração desenvolveu-se passo a passo até chegar ao culto guerreiro e sedento de sangue dos astecas, centrado no sacrifício humano e na guerra. O sacrifício asteca do coração humano ao sol sugere uma espécie de terrível paródia da manifestação pura e espiritual do eu mais profundo. Aqui, em vez de o homem oferecer a Deus o sacrifício de seu eu exterior por meio do autoabandono e do amor, para libertar e manifestar diante de Deus a face oculta de sua alma interior, uma vítima é tomada pelo representante hierático da ferocidade coletiva e seu coração, arrancado de seu corpo por uma faca de pedra obsidiana, é erguido, sangrando, para satisfazer a fome do sol. Este exemplo oferece muito alimento para a meditação nos dias de hoje.
dias em que voltamos a cair na barbárie coletiva e o indivíduo e sua liberdade novamente perdem o sentido. Cada homem tornando-se mera unidade a ser prontamente sacrificada aos ídolos políticos, dos quais parecem depender a prosperidade e o poder da coletividade. No entanto, é evidente que esses exemplos não devem ser usados para justificar rudes generalizações sobre as religiões primitivas e pagãs. Em toda parte, em todas as espécies de religião, encontramos elevação e baixeza, o espiritual e o grosseiro, o belo e o obsceno. Se, por um lado, em certos cultos da fertilidade há orgias báquicas de mulheres bêbadas e a prostituição do templo substitui a descoberta de nosso próprio íntimo segredo contemplativo, por outro lado, há também mistérios sublimes e puros, e especialmente no Extremo Oriente, formas sumamente refinadas e sofisticadas de contemplação espiritual. A religião de Abraão era certamente primitiva e pairou por um terrível momento sobre o abismo do sacrifício humano. Mas Abraão caminhava com Deus em paz e simplicidade, e o exemplo de sua fé, precisamente no caso de Isaac, forneceu material para as meditações do mais sofisticado pensador religioso do século XIX, o pai do existencialismo, Kierkegaard. Em meio aos índios Sioux, juntamente com uma vida litúrgica extremamente rica e variada, encontramos um mistério individual e contemplativo bastante curioso, o clamor por uma visão. Nesse rito, um jovem, movido somente por uma inspiração pessoal e espontânea, e não por preconceito da comunidade, parte, depois de preparado por preces e cerimônias, para passar vários dias em oração e solidão em uma montanha, em busca de uma resposta do Grande Espírito. Há relatos de exemplos genuínos e profundos de despertar interior e mesmo de vocações naturais, quase proféticas, conferidas a índios nesse primitivo exercício espiritual. É bem sabido que no Oriente, na China, na Índia, no Japão e na Indonésia, a vida religiosa tem sido cultivada por séculos e tem conhecido um desenvolvimento e uma riqueza sem paralelos em qualquer outra parte do mundo. A Ásia tem sido, por séculos, um continente de grandes comunidades monásticas. Ao mesmo tempo, a vida de solidão tem florescido, seja à sombra dos mosteiros, seja em florestas, montanhas ou no deserto. O yoga hindu, em suas diversas formas, tornou-se a epítome quase legendária da contemplação oriental. O yoga faz uso de uma variedade de disciplinas e técnicas ascéticas para alcançar a libertação do espírito do homem das limitações a ele impostas pela existência material, corpórea. Em todas as partes do Oriente, tanto no hinduísmo quanto no budismo, encontramos aquela profunda e inefável sede pelos rios do paraíso. Quaisquer que sejam as filosofias e teologias por trás dessas formas de existência contemplativa, a busca é sempre a mesma. A busca da unidade, o retorno ao eu mais profundo, unido ao absoluto, uma busca por aquele que está acima de tudo e em tudo, o único. Não é correto acusar o místico oriental de egoísmo, como se faz com demasiada frequência. Ele também busca, a seu modo, a redenção de todos os seres vivos.
ele também, como São Paulo, está perfeitamente consciente do fato de que, abre aspas, a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus. De fato, a criação foi submetida à vaidade. E dela também se liberta da escravidão da corrupção para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Fecha aspas. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 19 a 21. Notem as analogias entre o termo de São Paulo, a escravidão da corrupção, e o conceito hindu de karma. Há ainda outras generalizações acerca da religião hindu no Ocidente, as quais é necessário tratar com a máxima reserva. Por exemplo, a afirmação de que, para o hindu, não existe um Deus pessoal. Justamente ao contrário, o misticismo do Bhakti Yoga é um misticismo de devoção afetiva e união estática com Deus na mais pessoal e humana das formas, algumas vezes muito semelhante ao noivado místico de tantos místicos ocidentais. Deve-se dizer, de modo geral, que não é justo nem esclarecedor criticar esta ou qualquer forma de yoga com base puramente em uma metafísica ocidental e especialmente na metafísica aristotélica, já que há, talvez, muito pouco de comum com os seus alicerces. Isso não quer dizer que as diferenças entre o cristianismo e o hinduísmo sejam insignificantes, devendo, por isso, ser postas de lado sem mais consideração. Mas somente que essas diferenças são difíceis de entender e de explicar corretamente, e que a base para uma tal explicação ainda não tenha sido preparada. É certo que Bhagavad Gita é tão digno de constar na bibliografia de um curso universitário de humanidades quanto Platão ou Homero. E é espantoso que a elevada literatura religiosa do Oriente ainda não tenha sido acrescentada aos livros importantes, The Great Books, que formam agora a base da educação liberal, ao menos nos Estados Unidos. Tal omissão já não é mais perdoável. O Gita, antigo poema filosófico em sânscrito, prega a via contemplativa da serenidade, desapego e devoção pessoal a Deus, na forma do Senhor Krishna, realizada principalmente por meio da atividade desinteressada. Agir sem se preocupar com os resultados, com a pura intenção de cumprir a vontade de Deus. É uma doutrina de amor puro, semelhante em muitos pontos à via pregada por São Bernardo, Tauler, Fenelon e muitos outros místicos ocidentais. Implica desapegar-se até mesmo das alegrias da contemplação, assim como de toda realização temporal ou terrena. O que vamos dizer mais adiante sobre contemplação disfarçada pode muito bem ser algo semelhante à doutrina da contemplação escondida na ação, que parece ser o coração do Bhagavad Gita. O reconhecimento contemplativo do eu mais profundo, ou melhor dizendo, a paz do não saber, que emana do eu mais profundo, é o que o Gita reconhece como yoga. Vejamos. Abre aspas. Uma lâmpada queima firme quando abrigada do vento. Tal é a imagem da mente do yogi. Fechadas as tempestades dos sentidos, seu brilho ardente voa para o céu. Quando a mente permanece plácida, suavizada pelo santo costume,
quando Atman contempla a si mesmo e em si mesmo encontra seu conforto. Quando conhece o gozo inefável que está além do alcance dos sentidos, revelando a alma, somente a alma, e está livre de inconstâncias, verdadeiro para com a verdade suprema, chamai tal estado paz. Essa feliz separação, yoga. Fecha aspas. Creio que estamos em condições de interpretar esse texto corretamente quando refletimos que o yogi não é o eu exterior refletido em seu próprio ego, mas é quem encontrou aquele eu interior no qual o próprio Deus habita e se manifesta. Os versos anteriores podem ser facilmente harmonizados com Santo Agostinho, feitas as devidas concessões a diferenças na teoria ontológica. Me perdoem. Esta passagem do Gita nos faz recordar de Patanjali, o maior dos yogis, cujo Raja Yoga é o equivalente indiano da mística apofática do Ocidente, representada por São Gregório de Nissa, Pseudo Dionísio e São João da Cruz. O objetivo do Raja Yoga é alcançar, por meio do controle dos pensamentos, primeiro um estado de elevada consciência espiritual, Purusha, e depois, e para além disso, alcançar o Samadhi, meditação sem nenhuma semente de pensamento conceitual. Mais adiante, nesse livro, quando falarmos de contemplação ativa, faremos referência a algo bastante aparentado com o Purusha e com aquilo que os padres gregos chamam de teoria física. Além disso, quando falamos de contemplação infusa, estamos nos referindo a uma forma mais sobrenatural de Samadhi que os padres gregos chamam de teologia mística ou contemplação pura, para além de todo pensamento. Na Ásia, a contemplação não é geralmente considerada um privilégio aristocrático. Muito ao contrário, costumava ser comum na Índia que as pessoas casadas se separassem em idade avançada, passando a viver em contemplação solitária para se preparar para o fim desta vida. É fato bem conhecido que a Ásia, desde há muito, tem sido o local onde mais florescem as vocações monásticas. Certamente pode-se dizer que na Ásia, talvez com certo fundamento em muitos casos, o monasticismo é algo tão comum que chega a ser visto com desprezo. É preciso fazer aqui um parêntese para ressaltar que os teólogos geralmente consideram que as experiências espirituais das religiões orientais pertencem não à ordem sobrenatural, mas natural. No entanto, também eles admitem, às vezes, com Jacques Maritain e Garrigou Lagrange, que a contemplação verdadeiramente sobrenatural e mística é certamente possível fora da igreja visível. Pois Deus é o Senhor de seus dons. E onde houver sinceridade e intenso desejo da verdade, Ele não negará os dons de sua graça. À medida que crescer nosso conhecimento e nossa capacidade de avaliação das religiões orientais, dar-nos-emos conta da profundidade e riqueza de suas variadas formas de contemplação. Até o presente momento, nossos julgamentos têm sido vagos e bem pouco documentados, dando antes testemunho de nossa própria ignorância. Essa afirmação, no entanto, não deve ser tomada como um encorajamento à tola e ignorante apaixonite pelos cultos orientais, que parece estar na moda em certos círculos hoje. Na Grécia clássica,
A contemplação era definitivamente aristocrática e intelectual, privilégio de uma minoria filosófica para a qual era uma questão mais de estudo e reflexão que de oração. Mas a ideia grega clássica de contemplação, apesar de toda sua beleza, é parcial e incompleta. Nela, o contemplativo é um homem que, dispondo de seu tempo de lazer, devota-se ao estudo e à reflexão racional em busca da verdade pura. Para ele, a vida contemplativa é uma vida de especulação intelectual e talvez de debate. É a vida da academia, da universidade. O contemplativo é o filósofo profissional. Em tal conceito, o aspecto essencialmente religioso da contemplação tende a ser perdido. Além disso, o desejo erótico pela contemplação da verdade, entendida como um bem supremo que pode dar ao homem a perfeita felicidade, tende a tornar-se demasiadamente hedonista e, com isso, frustrar seus próprios objetivos. Pois, como vimos nas primeiras páginas deste ensaio, uma busca hedonista da contemplação está fadada ao fracasso. A tradição contemplativa cristã deve muito, no entanto, à Grécia clássica. Os cristãos platonizantes de Alexandria, especialmente Orígenes e Clemente, adotaram algo do hedonismo intelectual de Platão e, como resultado, ainda tendemos a pensar na vida contemplativa, mesmo que inconscientemente, como uma vida de facilidade, esteticismo e especulação. Os padres do deserto do Egito e Oriente Próximo, grandes praticantes da contemplação, fizeram o máximo para abolir essa ilusão. Foram para o deserto, não em busca da pura beleza espiritual ou de uma luz intelectual, mas para ver a face de Deus. Porém, sabiam que, antes de serem capazes de ver sua face, teriam de lutar contra seu adversário. Teriam de expulsar o demônio que está sutilmente alojado no eu exterior. Foram ao deserto para lutar contra o mal prático, não para estudar a verdade especulativa, não para aperfeiçoar sua inteligência analítica, mas para purificar o coração. Não foram para a solidão para ganhar alguma coisa, mas para doar a si mesmos, pois quem quiser salvar sua alma deve perdê-la. E aquele que perde a sua vida por amor de Cristo a ganhará. Pela renúncia às paixões e aos apegos, pela crucificação do eu exterior, eles libertaram o homem interior, o novo homem em Cristo. Não devemos nos deixar enganar pelo fato de a palavra contemplação, teoria, não ser mencionada no Novo Testamento. Em pouco, veremos que o ensinamento de Cristo é essencialmente contemplativo, em um sentido mais elevado, mais prático e menos esotérico que o de Platão. Como já observamos, na tradição cristã, a contemplação é simplesmente a experiência, ou melhor, o conhecimento quase experiencial de Deus em uma treva luminosa, que é a perfeição da fé iluminando o nosso eu mais profundo. É o encontro do Espírito com Deus em uma comunhão de amor e entendimento que é um dom do Espírito Santo e uma penetração no mistério de Cristo. A palavra contemplação sugere uma fruição em repouso
intemporalidade e uma espécie de suave passividade. Todos esses elementos estão lá, mas correspondem muito mais à teoria pagã. O elemento mais importante na contemplação não é o gozo, nem o prazer, nem a felicidade ou a paz, mas sim a experiência transcendente da realidade e da verdade no ato de um amor espiritual supremo e livre. O mais importante na contemplação não é a gratificação e o repouso, mas a consciência, a vida, a criatividade e a liberdade. De fato, a contemplação é a atividade espiritual mais elevada e mais essencial ao homem. É a afirmação mais criativa e dinâmica de sua filiação divina. Não é simplesmente o suave e repousante abraço do ser em um contentamento difuso e obscuro. É a faísca do relâmpago divino rompendo as trevas do nada e do pecado. Não é algo geral e abstrato. Ao contrário, é o mais concreto, particular e existencial que é possível. É a confrontação do homem com Deus, do filho com seu Pai. É o despertar do Cristo dentro de nós, o estabelecimento do reino de Deus em nossa própria alma, o triunfo da verdade e da divina liberdade no eu mais profundo, no qual o Pai é um com o Filho, na unidade do Espírito que ao crente é dado.